Bom dia, senhoras e senhores vereadores. A nossa equipe técnica está reinicializando o nosso painel. Nós fizemos vários testes durante a semana, mas me parece que de terça-feira ele está com preguiça de trabalhar, vereador Mingo. Então, para que a gente não atrase a nossa sessão, nós vamos, enquanto o painel está sendo reiniciado, nós vamos dar início de novo com a chamada oral dos senhores vereadores. Então eu solicito a primeira secretária, a vereadora Ana Tonelli, que faça a chamada. Pois não, senhor presidente. Vereadora Ana Tonelli, presente. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, presente. Vereador Domingos Fontebasso, presente. Vereador Durval Orlato. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, presente. Vereador Dr. Fernando Bardi. Vereador Dr. Fernando Bardi, presente. Vereador Gustavo Martinelli, presente. Vereador José Carlos Ferreira Dias, presente. Vereador José Galvão Braga Campos, presente. Vereador Dr. Júlio César de Oliveira, na presidência. Vereador Leandro Palmarini, presente. Vereador Marcelo Gastaldo, presente. Vereadora Marilena Negro, presente. Vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, presente. Vereador Pastor Roberto Conde, presente. E vereador Silvio Hermani, presente. Presente. Senhor presidente, segunda chamada, vereador Durval Orlato. Senhor presidente, 15 senhores vereadores estão presentes e temos uma ausência. Muito bem. Essa presidência solicita aos senhores vereadores que registrem a presença agora pelo nosso painel, que aparentemente já está de novo em ordem. Com 15 vereadores presentes e um vereador ausente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito a senhora, a primeira secretária, a proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos e temos também vetos e uma moção. O primeiro deles é um projeto de lei de autoria do vereador Silvio Hermani, que denomina a Praça Antônia Aparecida de Oliveira, área pública do Jardim Santa Gertrudes. De autoria da vereadora Ana Tonelli, projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Puma Clube do Brasil Jundiaí. Projeto de lei de autoria do vereador Domingos Fontebasso, que denomina Rua Vitório Comparone, as ruas 2 e 9 do loteamento Vale Azul 1, na sua fase 2, no bairro Caxambu. Projeto de lei de autoria do vereador Domingos Fontebasso, que denomina a Rua Ângelo Finardi, a Rua 5 do loteamento Vale Azul 1, fase 2 também, do mesmo bairro Caxambu. Ainda do mesmo vereador Domingos Fontebasso, projeto de lei que estende a denominação de Avenida Donata Molinari Cerezer à Rua 1 do loteamento Vale Azul, fase 2 também, no Caxambu. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para avaliação de condições ambientais do bairro Caxambu. De autoria do vereador Domingos Fontebasso, projeto de lei que estende a denominação de Rua João Chiaramonte à Rua 3 do loteamento Vale Azul 1, fase 2, no Caxambu. Do mesmo vereador Domingos Fontebasso, projeto de lei que estende denominação de Avenida Silvestre José de Oliveira à Rua 10 do loteamento Vale Azul 1, também fase 2, do mesmo bairro. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza subvenções sociais no exercício de 2012. Veto total ao projeto de lei do vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, que regula a divulgação de preços de combustíveis automotivos nos postos de revenda e dá outra providência. Veto total ao projeto de lei do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei que prevê reserva para portadores de deficiência física em locais de espetáculos, para estender a reserva ao acompanhante do deficiente. Veto total ao projeto de lei do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige das farmácias que participam do programa Farmácia Popular do Brasil divulgação dos remédios que o integram. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Dr. Fernando Bardi, que exige em locais de eventos
orientações sobre segurança e emergências, finalizando uma moção de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que apela ao CONTRAN-DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, para que regulamente o uso de bicicletas elétricas. Senhor presidente, esta é a matéria que nós temos iniciando esta 151ª sessão ordinária. Muito bem, vereadora Anatonelli. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia, e o faremos através do nosso painel. Vereador Fernando Bardi, vereadora Marilena Negro, por favor, registre. Só falta o vereador Fernando Bardi agora registrar a sua presença. Muito bem. Em razão do feriado de Corpus Christi, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria da Casa se encerra hoje, dia 5, às 17 horas. Vou ler de novo, senhores vereadores. Em razão do feriado de Corpus Christi, o prazo para entrega de pedidos de proposição na Secretaria da Casa se encerra hoje, dia 5, às 17 horas. Antes de passarmos à nossa ordem do dia, eu gostaria de... Vamos fazer da seguinte maneira, senhores vereadores. Essa presidência vai suspender os trabalhos por 10 minutos, se necessário, tá? Mas eu peço aos senhores vereadores que fiquem no plenário, porque nós vamos chamar aqui a presença do jovem, do menino ainda, Fabrício Siqueira, que já esteve conosco aqui o ano passado. Essa Câmara, dentro das suas possibilidades, o ajudou e ele foi participar do Campeonato Brasileiro lá na Paraíba, e ele é bicampeão brasileiro de Karatê. E agora o Fabrício, tenta conseguir recursos para participar do Campeonato Brasileiro de Karatê no mês de julho, que vai ocorrer em Vitória, no Espírito Santo. Então eu vou pedir para o Fabrício para que ele, vou suspender a sessão e pedir para que ele desça aqui entre nós, para que a gente possa conversar um pouco com o Fabrício aí, para que ele passe um pouco da sua experiência. Estão suspensos os trabalhos por até 10 minutos, se necessário. Talvez todos nós nos lembremos, este é o Fabrício, e como essa sessão, em que pese estar suspensa, está passando na internet, está passando na nossa TV, depois à noite vai ao rádio, aquilo que a gente já falou, quem sabe algum empresário, que gosta de estimular o esporte, possa ajudar o Fabrício a conseguir disputar o Campeonato Brasileiro, que ocorrerá agora no mês de julho, em Vitória, no Espírito Santo. Ele é um menino que é simplesmente bicampeão de Karatê, bicampeão brasileiro de Karatê. Nós vamos estar fazendo a nossa pequena ajuda para que o Fabrício possa
chegar até Vitória. E vou pedir a todos os vereadores que possam ajudar, que assim também o façam, ok? Fabrício, você quer falar alguma coisa para esse público aqui? Fala, Fabrício, fala. Você tomou um choque hoje, está arrepiado o cabelo? Veja, eu acho que é interessante a gente estimular o esporte, né? Eu tenho comigo, né, até porque fui durante um período praticante de esportes na nossa cidade, que o esporte ele traz uma qualidade de vida, importante e, acima de tudo, ele traz a família junto quando a gente, né, vai atrás dos filhos. No meu caso agora, vou começar a correr, eu e a vereadora Natonelli aqui, vamos começar a correr atrás dos netos, né? Então, acho que é importante a gente estimular o máximo possível os nossos esportes. Pois não, senhor Fabrício? Muito obrigado, sou Fabrício Siqueira. Queria pedir a ajuda de vocês, que eu vou estar indo para o Campeonato Brasileiro lá em Vitória do Espírito Santo. E eu acho muito legal, porque eu me esforço muito, treino bastante e vou dar o meu melhor lá. Muito obrigado para quem me ajudar. Obrigado. Muito bem. Então, vamos aguardar aí o retorno do Fabrício ao seu lugar. Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Primeiro item da nossa ordem do dia é o veto parcial ao projeto de lei de número 11.090, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que institui o plano diretor estratégico. Então, nós temos aí a rejeição, o veto, né, parcial. Ah, não, perdão, é verdade, eu havia pulado. Então, retomando, antes da gente fazer a discussão do veto, tendo a ata da 150ª sessão ordinária, realizada em 29 de maio de 2012, permanecido à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovado. Agora sim, senhoras e senhores vereadores, vamos passar a nossa ordem do dia. Vamos discutir o veto parcial ao projeto de lei de número 11.090, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que institui o plano diretor estratégico. Então, nós temos que votar englobadamente. Eu tenho uma dúvida aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Vamos votar englobadamente o veto total. Questão de ordem. Questão de ordem. Era isso que eu ia sugerir a Vossa Excelência, que a gente pudesse, aí, durante uns 10 minutos, consultar nosso jurídico, porque a gente entende, pelo menos no meu entendimento, creio que os demais vereadores, tem alguns itens que nós podemos discutir a rejeição ao veto e outros entender que é normal aprovar o veto. Mas a gente gostaria de saber dessa possibilidade de um requerimento plenário dos vereadores pedindo destaque ou votação de cada item, uma vez que o prefeito menciona item a item no seu veto. Eu entendo ser natural que nós possamos também opinar sobre este ou aquele ponto das emendas feitas por essa casa. Então, apenas uma consulta, senhor presidente. Vereador, essa presidência tem o seu entendimento de que existe a possibilidade de ser feita a discussão item a item, só que tem que ser pedido o destaque e ser aprovado o destaque da mesma forma que é feito na questão dos requerimentos ao plenário. Questão de ordem do vereador Val. Senhor presidente, a sua fala já esclareceu já a minha dúvida, porque eu estou com uma certa dúvida no item 1, que ele é legal, né, e acho que o ideal seria a suspensão mesmo para discutirmos, né? Acho que seria ideal. Obrigado, senhor presidente. Veja, eu acho que há um entendimento que, se houver um pedido de destaque, nós colocaremos em votação esse destaque, mas não vejo necessidade de se parar a sessão para isso. Questão de ordem, já está respondido. Questão de ordem. Então, do vereador aproveitando o ensejo, eu solicito o destaque, então, da emenda número 1. Perfeito.
atendendo a solicitação verbal do vereador Fernando Manuel Bart, vamos colocar para votação o destaque à emenda de número 1. Então, vamos colocar em votação a solicitação de destaque da emenda de número 1. Vereador Zé Dias. Vereador Gustavo. Com 5 vereadores votando sim, 10 vereadores votando não, essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o pedido de destaque da emenda de número 1. Portanto, senhores, vamos fazer então a discussão e a votação do veto parcial englobadamente. Está em discussão o veto parcial. Com a palavra, o vereador Fernando Bart. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Nós estamos discutindo hoje um veto parcial do senhor prefeito municipal no projeto de lei de número 11.090, que institui o plano diretor estratégico da cidade. Na oportunidade em que o projeto foi discutido e votado nessa casa, os vereadores tiveram a oportunidade de propor emendas. E dessas emendas, o prefeito houve por bem vetar a emenda de número 1, 2, 3, 5, 6 e 23. O projeto voltou a essa casa e novamente foi submetido à apreciação do nosso jurídico. E o jurídico da casa entendeu que a emenda de número 1, que foi de propositura deste vereador, do vereador Mingo Fontebasso, é legal e constitucional. E que, portanto, o prefeito não poderia ou não deveria juridicamente tê-la vetado. Com relação às demais, entendeu o jurídico da nossa casa que o prefeito tem razão por conta do vício de iniciativa, ou seja, não seria de competência do vereador propor. O que se discute aqui, no caso da emenda de número 1, de propositura deste vereador, do vereador Mingo Fontebasso, é a chamada responsabilidade solidária na exploração do subsolo. E o plano diretor estratégico não tem e nunca vai ter competência técnica, jurídica e legal para regulamentar a exploração do subsolo, que é competência exclusiva da União, está na Constituição Federal. E você estender a responsabilidade solidária do proprietário do imóvel para aquele que explora a jazida, tanto é assim que os recursos do subsolo não pertencem ao proprietário do solo, e pertencem sim à União. E a União, com o seu poder discricionário, delega a quem preencher os requisitos a competência para explorar o subsolo. Agora, recompor aquilo que foi degradado por conta da exploração e estender essa responsabilidade para o proprietário do solo é um absurdo jurídico, é uma heresia jurídica. E mesmo que queira, por mais boa vontade, e na justificativa o prefeito vem dizendo o seguinte: vamos proteger o meio ambiente. Não é da sua competência e nem nunca vai ser proteger o meio ambiente dessa maneira, dessa forma. De tal sorte, senhores vereadores, que eu gostaria de pedir que todos vocês entendessem essa disponibilidade e votassem
Só que tem um detalhe, né? Aqui vamos votar englobadamente. Não se trata, o destaque já não foi permitido, então vamos votar englobadamente. As demais emendas, tem razão o prefeito por conta do vice de iniciativa, mas emenda de número 1, não. Por quê? Porque não é de competência do plano diretor estratégico regulamentar a exploração do subsolo. Quando muito, regulamentar o quê? A disponibilidade que tem o proprietário de usar, usufruir, gozar e dispor do solo e não do subsolo. Portanto, senhores vereadores, eu gostaria que solicitar a vossas excelências que nos ajudassem a derrubar o veto do senhor prefeito. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, facinho achar aqui. O presente plano estratégico, sobre a emenda número 1, já foi falado pelo vereador Barney. Eu acho que ele cabe de inteira cabência, isso daí, não cabe ao executivo legislar sobre exploração do subsolo. Uma pena que não deu para desmembrar as emendas. Eu tenho aqui, mas sumiram com o meu papel, senhor presidente, as emendas 2, 3, 5 e 6, que fala especificamente sobre segurança. Pois não. Viu, vereador? Não fui eu que sumi com o seu Roubaram o delegado. É um problema sério isso. Fim de carreira. Apareceu com outro delegado. Tinha que ser polícia. As emendas específicas que eu citei, elas foram vetadas por falarem que é de competência exclusiva do Executivo. Porém, senhor presidente, senhores vereadores, isso aqui é apenas um plano estratégico, são apenas ideias, razão pela qual eu defendo a derrubada do veto, inclusive nos tocantes às minhas emendas, porque são só situações que são correspondidas. Então, o que nós vamos falar aqui? Vamos instalar câmeras em vários lugares, vamos propor que a câmera seja de 360 graus, vamos colocar uma câmera night and day, que é aquela que pega de dia e de noite. Então, fica até ridículo para o vereador, e aqui vai aquela minha crítica desde o começo, se com tanta exceção, né, não podemos legislar em nada, 16 cadeiras já é muito, quanto mais 19. Eu falo na emenda 2, instalação de câmeras de monitoramento em áreas públicas, principalmente nas escolas municipais, estaduais e particulares, objetivando maior eficiência e racionalização no atendimento de ocorrências. Ou seja, o monitoramento foi prometido e não consta especificidade dentro desse projeto de lei. A número 3, realização de concurso público periódico na Guarda Municipal para 30 vagas por concurso e tendo como limite mínimo de 600 guardas municipais. Além dessa emenda, foi uma promessa de campanha que nós fizemos de aumentar o efetivo da Guarda Municipal, do qual o vereador Durval Orlato também é coparceiro, né? Eu acho impossível uma cidade como Jundiaí, com o número de habitantes que tem, ter na faixa de 280 guardas municipais. Ou seja, o aumento do efetivo. Fala-se, então não se fala especificamente no tocante à segurança. Eu acho que hoje a segurança ela é um dos itens principais e primordiais, superando até a saúde e a educação, eventualmente o transporte também, que é um problema em Jundiaí, como o item principal. Então, está muito, no plano diretor estratégico, está muito aéreo em termos de segurança o que se vai fazer, está muito nas nuvens, né? Eu acho que tem que ser mais específico. Criação de uma Secretaria de Defesa Social, abrangendo a Guarda Municipal e a Defesa Civil, ou seja, já falado aqui, também vetado, né? Nós não temos essa especificidade, então fala assim, segurança pública, vamos cuidar de segurança pública, educação, vamos cuidar de educação, fazendo mais escolas e mais creches, saúde, construiremos mais UBS e hospitais. Isso não é um plano estratégico, me cheira a ser um plano de governo bom, porém tem que ter a nossa participação, né, vereador José Dias, senão a gente vai ficar aqui pagando sapo. Vossa Excelência já teve uma emenda rejeitada também? Pois não, vereador Tico? Não entendi, vereador.
Ah, tá. Obrigado. Então, eu queria que os vereadores observassem, principalmente nesses quatro tópicos que fala do item segurança, não vejo uma deficiência de iniciativa, porque é um plano estratégico, é um plano meramente de ideias, não existe custo para o executivo, não é obrigatoriedade só do executivo de legislar, nós temos também a abertura quando necessitamos, quando o município tem peculiar interesse, e eu acho que a segurança, no momento, infelizmente não está sendo vista com esses olhos, é um dos itens de principal importância. Então, pediria aos seus vereadores, com uma análise criteriosa, que observasse o que foi falado para a derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores que prestaram atenção. Muito bem. Continua em discussão, com a palavra o vereador Durval Orlado. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei 11.090 do prefeito municipal que institui o plano diretor estratégico. Foram feitas emendas aqui por essa casa, aprovadas por acordo, inclusive. No tocante à emenda 1, eu até entendo a questão da legislação ser competência exclusiva da União. E aqui não tenho, ressalvas a fazer com relação ao entendimento jurídico da Prefeitura, mas também o nosso jurídico aqui tem um posicionamento favorável às emendas. Portanto, nessa questão de quem tem mais razão no parecer ou não vou ficar eu debatendo aqui. Quero falar um pouco a respeito da incoerência do veto com relação a algumas outras emendas feitas pelo vereador Paulo Sérgio e alguns outros vereadores. Significa o seguinte: nós entendemos o seguinte, vereador Paulo Sérgio, que colocar no plano diretor estratégico o aumento de funcionários para a guarda, quantitativo para a guarda, pode ter até alguma razão em função de falar de plano diretor, não se falar exatamente em quantitativo de pessoas. Mas eu discordo do posicionamento do jurídico da Prefeitura quando veta a instalação de câmeras, por exemplo. Porque, ora, nós estamos falando de plano diretor estratégico. Primeiro, que é diretrizes para você elaborar as políticas urbanas da cidade, de convívio da cidade. No plano diretor estratégico, por exemplo, tem a menção sobre VLT e BRT. Qual é o sistema que vai ser utilizado para transporte? Tanto é que nós incluímos emenda, deixando mais aberto ainda, possibilitando tanto VLT quanto BRT, e nós estamos falando em plano diretor estratégico, falando sobre qual é o modal de transporte futuro possível nas nossas diretrizes. Portanto, colocar câmeras de monitoramento, que aliás já era uma promessa do prefeito, é mais do que tardio estar num plano diretor estratégico. Deveria estar num plano diretor estratégico. Portanto, no meu entendimento, não tem problema algum com relação a essas condições físicas de melhoria da vida urbana na cidade, que é a colocação de câmaras de monitoramento. É uma melhoria para a segurança, assim como escolher VLT ou BRT é uma melhoria para o transporte. Portanto, eu discordo da Prefeitura quando alega em todas as emendas, inclusive aquelas que prevêem câmeras de monitoramento para melhorar a nossa segurança, que isso não deveria estar no plano diretor estratégico. Deveria, poderia estar, nós poderíamos aprovar isso. Com relação ao número de efetivos, pessoas, de fato eu tenho que concordar, não dá para a gente dizer que tem que estar no plano diretor. Isso não é competência do plano diretor definir quantitativo de pessoas. No entanto... Peço a parte? Claro. Porém, faz parte da estratégia definir qual o montante de guardas.
Não, sem dúvida, Vossa Excelência sabe que eu sou defensor do aumento das guardas. Aliás, mais que defensor, eu cobro o prefeito por não ter cumprido 40 guardas a mais por ano. Agora, eu tenho que admitir o seguinte: uma vez dada a estratégia, aumento das viaturas em todas as regiões, automaticamente, ao aumentar as viaturas, o prefeito tem que se planejar para contratar mais pessoas. Eu digo que não precisaria estar escrito na lei do plano diretor, e sim no orçamento ou no plano plurianual a contratação de mais pessoas. Portanto, uma pena que temos aqui emendas boas, que poderiam ser consideradas legais e aprovadas sem problema algum, mas o plenário decidiu não votá-las separadamente, votá-las englobadamente. E aí fica uma situação um tanto ruim, porque nós vemos que tem emendas aqui que, embora no mérito todas elas sejam boas e foi votado por essa casa, na prática a gente sabe que ela não vai se consolidar, serão facilmente derrubadas, mas outras, se aprovadas, elas poderiam continuar no plano diretor, porque eu tenho a grande impressão que o prefeito não conseguiria uma ADIM sobre essas emendas. E aí nós estaríamos forçando para que a prefeitura mantivesse o aumento de câmaras de monitoramento para melhorar nossa segurança na cidade toda. Então ficou uma situação um tanto ruim não ter aprovado o destaque nas emendas. Eu lamento isso, senhores vereadores. São essas minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o veto parcial ao projeto de lei 11.090. Não havendo mais quem queira... Com a palavra, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Não irei cortar a sua palavra, vereador. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Eu pedi a palavra ali um pouco tardio, estava meio desapercebido. Me perdoa, obrigado pela concessão. Bom dia a todos que estão aqui. Eu vou ser bem rápido em minhas palavras, mesmo porque os vereadores que me antecederam já explanaram de uma forma que deu a entender. Apenas algumas observações. As demais emendas, com exceção da número 1, elas, conforme vem aqui o motivo do veto, que elas invadem, né, a área administrativa do Executivo. É até compreensível, são emendas boas, que deveriam ser apreciadas, deveriam estar, sim, já neste plano, mas infelizmente não foram contempladas aqui, e as razões aqui exposta pelo Executivo mostra que eles estão embasados pela lei, porque é de organização administrativa do Executivo, poderiam acatá-las. Agora, a emenda de número 1, eu tinha uma preocupação, e tenho uma preocupação muito grande, senhor presidente, porque ela exclui a responsabilidade solidária dos proprietários na recuperação das áreas degradadas. Isto, aqui posto esse motivo desta exclusão, porque dificultaria a atividade de fiscalização, já que o minerador pode perder o interesse na atividade econômica e na utilização das áreas, e simplesmente encerrar as suas atividades. Nós sabemos que os recursos naturais estão sendo usados numa velocidade muito grande e que a natureza não consegue repor naturalmente. E uma atividade como esta, de explorar o solo, o camarada aluga uma grande propriedade, depois ele some no mundo, e o proprietário que recebeu o aluguel por aquilo, não tem obrigação nenhuma, ele não é corresponsável com a atividade explorada na natureza. Ouvimos aqui que deve ser regrado pela Constituição Federal, mas é de interesse local, principalmente Jundiaí, que tem uma grande reserva natural. Então nós temos que tomar cuidado, sim, e fechar todas as brechas para que conseguimos controlar o consumismo das nossas reservas naturais, para que haja assim um espaçamento certo da recuperação natural dessas mesmas. Então, acertadamente, o Executivo veda também a emenda número 1. Tem que ter o corresponsável, sim. Portanto, senhor presidente, só queria expor isso. Votarei favorável ao veto do senhor prefeito. Obrigado, senhor presidente. Muito bem.
Continua em discussão o veto parcial. Não havendo mais quem queira discutir, em votação o veto parcial ao projeto de lei de número 11.090. Vereador Zé Dias. Com 9 vereadores votando sim, 5 vereadores votando não, 1 vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está mantido o veto parcial ao projeto de lei do número 11.090. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvermani. Uma data que jamais poderia passar em branco nessa Casa de Leis. Hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Estava lendo aqui na internet um breve histórico dessa data. A criação da data foi em 1972, em virtude de um encontro promovido pela ONU, Organização das Nações Unidas, a fim de tratar de assuntos ambientais que englobam o planeta, mais conhecido como Conferência das Nações Unidas. Então, desde 1972, o mundo inteiro, nessa data, promove essa reflexão para avaliarmos as nossas condutas e fazermos aquilo que, de fato, é necessário para preservarmos o meio ambiente e a vida do nosso planeta. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador Silvermani. Questão de ordem do vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Queria parabenizar o vereador Silvermani por a lembrança desta data tão importante e parabenizar o nosso deputado Ari Fossi, que em conjunto com o doutor Vanderlei Rosa, nessa cidade, fez uma ação de proteção ao meio ambiente lá no Rio Atibaia, que conseguiram com uma ação judicial, em conjunto com o deputado, o advogado e o deputado, proibir pesca com rede, ações que estavam causando grande prejuízo ao meio ambiente. Uma luta constante. E vale a pena registrar que ações como essa precisam ser continuamente e seguidas como exemplo. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Eu também gostaria de fazer um registro, dedicar essa sessão à memória, né, de uma pessoa que trabalhou muito nessa cidade aqui, principalmente também na área do esporte, o Manuel Prado, que nos deixou precocemente aí no domingo, né? Foi o dia do seu falecimento no sábado e o velório aconteceu na cidade de Jundiaí no domingo. Então, irmão até do ex-vereador desta casa aqui, o Olavo da Silva Prado, também já falecido, e com certeza o Mané deixou uma história aí na nossa cidade. Esta presidência recebe o requerimento de número 930 de preferência para apreciação da moção 212, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Com 13 vereadores, 14 vereadores votando sim, 1 vereador ausente, essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Então vamos agora colocar em discussão a moção de número 212. Com a palavra o seu autor, vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, a moção de número 212 de 2012, de minha autoria, é um apelo ao Ministério da Saúde por alteração na portaria 971, de 15 de maio de 2012, que dispõe sobre o programa Farmácia Popular do Brasil, para ampliar o fornecimento de fraldas geriátricas aos portadores de deficiências. A moção
traz este apelo ao Ministério da Saúde por essa alteração, porque muitos, e nós vemos a necessidade da reivindicação para que sejam revistos os critérios de fornecimento das fraldas geriátricas nas farmácias e drogarias ligadas à farmácia popular, previsto no artigo 26 da citada portaria. Hoje, são beneficiados apenas os pacientes com idade igual ou superior a 60 anos de idade. No entanto, em algumas destas situações, as pessoas com deficiências necessitam de insumos para a incontinência urinária ou fecal com fraldas. Nossa proposta é para que seja fornecido gratuitamente fraldas para os maiores de 3 anos de idade, após o diagnóstico médico da deficiência e quando constatada uma ou mais das seguintes doenças pelo CID-10. Eu tenho aqui uma lista enorme dessas deficiências, dessas doenças que trazem a necessidade de uso dessas fraldas. Trata-se de uma proposta muito importante para os portadores de necessidades especiais e as suas famílias. Chegou até mim este pedido de apelo pelo senhor Antônio Eusébio, pai da Rosana, que sempre está conosco aqui, senhores vereadores, porque ele vive esta realidade. E as famílias que têm essa necessidade sabem o quanto que é importante. Como a maioria dos pedidos aos vereadores desta casa são da população, que sente a real necessidade das reivindicações. Como conhecedor de causa, o senhor Antônio sentiu essa necessidade e nos trouxe esta sugestão. E nós não hesitamos, porque temos que ouvir os nossos verdadeiros patrões, que é o cidadão, todo cidadão desta cidade. Portanto, eu solicito aos nobres pares que aprovem esta moção de apelo para que o Ministério da Saúde estenda este benefício não apenas a pessoas maiores de 60 anos, mas a todos que necessitem. A partir dos 3 anos de idade, creio que já é o suficiente. Portanto, senhores vereadores e presidente, este é o pedido deste vereador, para que aprovem esta moção. Com estas palavras, o vereador Val, senhora presidente, vereadora Ana Tonelli, encerro as minhas palavras. Obrigado. Senhor vereador Val, eu cumprimento Vossa Excelência por essa moção realmente importante. Eu integro a diretoria do Clube da Leide nesta cidade já há quase 30 anos. E os pedidos que nós recebemos de fraldas, não é? Por pessoas que sofreram um acidente, se tem hoje esse problema de saúde que Vossa Excelência elenca aqui na sua moção e não consegue, porque realmente é só com mais de 60 anos. Prometo ao senhor que vou fazer gestões também com ofício, não é, algo parecido, lá para o Ministério, para que realmente seja revista essa portaria, porque eu acho que não apenas os idosos que necessitam, temos muitos jovens, não é, que têm esse problema, e não se trata de a família não querer lavar roupas, não é, lençóis e etc. Se não for usar as fraldas, e as pessoas que têm esse problema dentro de casa sabem do que eu estou dizendo, se não for usar a fralda geriátrica, não há roupa de cama que aguente, não há roupa de uso pessoal que suporte, não é? Porque aí é o dia todo que as necessidades fisiológicas são feitas e sem o uso de fralda fica ruim, e o preço é abusivo, nem todas as pessoas podem comprar. Então parabenizo Vossa Excelência e peço licença para eu também elaborar um ofício encaminhando de imediato para que chegue quase que junto com a sua moção a quem de direito para reverter essa situação. Parabéns, vereador. Continua em discussão a moção, com a palavra o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Val. Eu não poderia escutar algo diferente de vossa parte, que é uma guerreira e tem lutado por os que precisam de fato dessas necessidades, como todas as outras em gerais. Parabéns, vereadora Ana, e eu fico grato pela sua valiosa contribuição. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Paulo Sérgio. Senhora presidenta, sim, a Dilma é presidenta, porque a presidente da Câmara não pode ser. Senhores vereadores, só uma observação, importância dessa moção,
votarei favoravelmente, mas a única coisa que começa a me desagradar um pouquinho nessa reta final nossa, né, é, por exemplo, essa preferência na moção. É um assunto importante, mas podia ser deixado para o final. Uma outra coisa que está me incomodando, e eu particularmente não consigo aguentar muito, nós tivemos um menino, ele precisa de patrocínio e tal, mas a gente abre um grande precedente aqui nessa Câmara, se cada vereador começar a trazer alguém que precisa de patrocínio. Votarei favoravelmente, parabéns, só sou contra a antecipação da moção, podia ser deixado no final, e também, na medida do possível, ajudaremos, mas também, se ficarmos trazendo cada um que precisa de patrocínio aqui, essa Câmara vai virar um marketing político e ideológico. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Val. Queria apenas esclarecer que a antecipação da moção foi uma necessidade, mesmo porque o senhor Antônio Eusébio é como se fosse o nosso Sidney Bob aqui. É mais um vereador desta casa, acompanha assiduamente a sessão. Foi um pedido dele e um pedido idôneo que deve ser, aliás, de um patrão nosso, né, que é o munícipe, que é patrão de todos os vereadores que aqui está. E ele não poderá hoje, excepcionalmente, ficar até mais tarde. E ele gostaria de ver apreciada a moção dele. Então não é o caso, não é um pedido esclarecendo para o vereador que é um direito legal e ele poderia ter votado contra, inclusive, a antecipação aí de preferência. Questão de ordem. Obrigado, senhora presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Queria Paulo só Sérgio. pedir desculpas, então, ao vereador Val, eu não sabia desse porém, eu só acho que essas antecipações, o projeto é excelente, nem se discute, a moção é excelente, só desculpa ao vereador Val e o senhor Antônio, porque eu não sabia desse problema, senão eu não teria falado isso. Agora, quanto à apresentação de pessoas aqui para conseguir patrocínio, eu acho muito complicado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Val. Eu sabia que o Dr. Paulo Sérgio Martins, ele não tinha conhecimento e ele é um excelente vereador e que estava equivocado. Desculpas aceito, obrigado, Dr. Paulo. Obrigado, Para presidente. falar da moção, o vereador Marcelo Castalto. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, ouvindo o vereador Val falando sobre a moção e a vereadora Ana também, que o apartou, a gente vê a importância dessa moção. Como a vereadora Ana disse, por muitas vezes, algumas associações, como o Clube da Leide, os vicentinos, embora trabalhem com a questão alimentar, mas também, às vezes, são indagados por essa necessidade. Está aqui um representante, eu acho que legítimo dessa causa, que é o senhor Antônio, aqui com sua filha. Nós precisamos mesmo de mecanismos como esses, para provocar uma discussão. Às vezes as pessoas falam assim, qual é o alcance de uma moção? Nós estamos mostrando aqui qual é o alcance. É a oportunidade que nós temos aqui de discutir assunto que não seja pertinente à nossa alçada como legislador. Excelência, permite uma parte, vereador? Claro, vereadora Ana. Veja, eu sempre defendi, vou continuar defendendo as moções, porque a partir do momento que aprovada por esta casa, como toda matéria, ela é da casa, não é verdade? E se não fosse importante, todos, eu acho que aqui, sem exceção, fizeram algumas moções, não é, para deputados estaduais, deputados federais. E eu tenho quase certeza de que todos mandaram para nós o retorno. Vem ofício, não é, retornando sobre o assunto que nós levantamos, que nós provocamos através das moções. Então, se os parlamentares não achassem importante, nem dariam confiança, vamos assim dizer. E temos aqui o hoje vereador Durval Orlato, que já foi deputado federal, e muitas vezes, conversando com ele nos bastidores, ele dizia para a gente da importância das moções, que chegavam das mais diversas cidades, dos mais diversos estados e câmaras, enfim. E os deputados dão sim atenção às moções. Então agora, por que esse órgão competente não daria atenção a uma moção do vereador Val aprovada por esta casa? Não é verdade? Nós temos que arriscar sim, e se tem aí no nosso regimento, se tem na lei orgânica, ora, é um documento importante, senão não teria. Obrigado, vereadora Ana.
É bem nesse sentido mesmo de mostrar a importância. Claro, vereador Val. Desculpe, senhor presidente. Vereador, eu estava me recordando aqui, nós já tivemos moções aqui da Ana Tonelli, com grande resposta. Teve uma moção da minha autoria que não estendia, o Pronas não estendia o auxílio, aliás, o financiamento de casa própria à Guarda Municipal, e nós mandamos aqui, apoiado por todos os vereadores ao Pronas, e o Pronas prestou tanta atenção nessa moção que estendeu o benefício não apenas para a Guarda Municipal de Jundiaí, mas para todas as guardas municipais do estado de São Paulo. Então, dá resultado, é muito importante sim, Vossa Excelência tem toda a razão, parabéns. Parabéns a Vossa Excelência, vereador, por ter apresentado essa moção, e eu queria realmente destacar essa importância, inclusive pedir ao vereador Val que estenda aos demais vereadores que possamos assinar junto essa moção, essa importante moção, e um apelo também às demais câmaras aí, municipais, que apresente também moção nesse sentido, porque aí sim você mostra cada vez mais a força, a união de todas as câmaras no mesmo sentido, que é justamente buscar auxílio. Se fala aqui da questão da idade, né, de 60 anos, 65, eu acho que a gente sabe da importância, da necessidade, a questão da mobilidade reduzida, às vezes não só permanente, como temporária, que também há uma necessidade urgente de se utilizar da questão das fraldas, e a gente sabe o custo, né, dessas fraldas, o quanto às vezes pesa naquele momento para as famílias que às vezes não têm condição. Então, parabenizá-lo e destacar a questão da importância das moções para que a gente possa dar uma tona, um pedido, né, um reforço, uma necessidade da comunidade através das moções, e um apelo que as demais câmaras também acompanhem, como foi outras moções que a gente sabe que foi de uma certa forma não copiada, mas também valorizada. Eu acho que moções ela nunca é copiada, é valorizada quando outra câmara também apresenta. Parabéns, e desde já tenho voto favorável desse vereador. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão a moção, com a palavra o pastor Roberto Conde. Senhor presidente, público que nos acompanha, moção de apelo ao Ministério da Saúde por alteração da portaria 971 de 15 de maio de 2012, que dispõe sobre o programa Farmácia Popular do Brasil para ampliar o fornecimento de fraldas geriátricas aos portadores de deficiência. Eu acho de suma importância essa moção para chamar a atenção, principalmente das autoridades lá de Brasília, o quanto o deficiente tem que ser valorizado. E eu estarei daqui a pouco falando a respeito do meu projeto de lei, dei uma entrevista para uma emissora aqui local, da autorização de uma central de empregos para pessoas com deficiência. Então hoje o país não pode mais fechar os olhos para aqueles que são, na verdade, os mais necessitados, porque um deficiente, ele precisa de um cuidado redobrado, e o governo tem obrigação, uma vez que arrecada impostos astronômicos, existe o impostrômetro lá, e eu não sei nem quanto já está, você não tem nem como decifrar aquela cifra de bilhões de arrecadação, e quando a gente vê o investimento desses impostos na vida do cidadão, seja ele com deficiência ou sem deficiência, é muito pouco. Então, o governo federal tem que colocar no programa Farmácia Popular do Brasil realmente essas fraldas geriátricas gratuitas para todos os deficientes. E ele pode fazer isso, mas falta vontade política, muitas das vezes, do governo federal. Gasta-se milhões com a Copa do Mundo. Eu estava vendo ontem uma reportagem lá no Rio de Janeiro, os hospitais, os doentes jogados
nos corredores dos hospitais, não tem leito, as pessoas morrendo no chão dos hospitais e simplesmente o governo do Rio gastando milhões com Maracanã e por aí vai. É porque o brasileiro também, ele aceita passivamente as imposições, né, dos governos. O povo é muito passivo, o povo aceita tudo e eles fazem o que querem. Então, eu quero parabenizar o vereador Val por essa excelente moção e tenho meu voto favorável, com certeza. Permite uma parte? Permito. Vereador Pastor? Permito, o vereador Marcelo Eu queria Gustavo. parabenizar pelas palavras a questão dos impostos, né? Uma reflexão, porque geralmente em países que os impostos são o tanto alto como o Brasil, geralmente a qualidade que é dado de atendimento na questão principalmente de saúde e educação, eles são valorizados e é dado o retorno, coisas que não acontecem infelizmente no nosso país, um dos países dos impostos mais altos e não é dado o retorno, principalmente na questão da saúde, e isso reflete dentro do município, porque dá-se a impressão que a responsabilidade é única e exclusivamente do município, e a cobrança é feita nos municípios, através dos vereadores, em cima do prefeito, e quem mais deve arcar com essa responsabilidade, que é o governo federal, às vezes fica de fora. Parabéns pelas palavras. Eu agradeço, vereador Marcelo Gastaldo. Eu sou contra a municipalização da saúde, como na prática já existe, porque o que o senhor colocou, o governo federal, o governo estadual também é muito omisso, não coloca a contribuição que tem que se colocar, o governo estadual também é omisso, e sobra tudo para o município, e muitas das vezes, como é o caso de Jundiaí, ter que dar atendimento a uma região de mais de 1,5 milhão de habitantes, somar todas. Concedo. Eu ia até usar da palavra aí na moção, mas como a moção trata de um assunto e nós já estamos enveredando por outro, de quem é que paga a conta, eu vejo que, para fazer uma conta bem rápida, o município coloca 2/3 na saúde, o governo federal 1/3 e o governo do estado nada. Então, quem falta colocar o seu 1/3 nessa história é o governo do estado, não é o governo federal. Porque senão a gente vai ficar discutindo quem paga e na conta de quem não paga, o maior não pagador e que não ajuda na conta hospitalar, que não ajuda na conta do dia a dia da saúde, é o governo do estado de São Paulo. Então, eu acho melhor a gente não entrar e não se aprofundar nessa questão, até para não tornar uma moção que é justa, correta, a gente pretende aprovar, num debate aqui de quem é que paga ou não paga a conta, que o maior devedor para a saúde do nosso município é o governo do estado, que até hoje não colocou o seu 1/3 e faz o município colocar o 1/3 dele, porque o governo federal coloca o 1/3 que lhe compete. Muito obrigado pela parte, eu sei que já estourei seu tempo. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Coelho. Questão de ordem, presidente. Muito bem, questão de ordem do vereador Marcelo Gastaldo. Nós não podemos realmente distorcer uma moção, mas nós só falamos de questão de saúde. Está tudo a ver com a moção. Agora, tirar a responsabilidade, jogar para o governo federal, ou estadual, ou municipal, nós deixamos bem claro aqui, que acaba respaldando no município, que é o que, por lei, deveria menos aplicar na questão de emergência, que é o que acontece no nosso município. Questão de ordem? Questão de ordem do pastor Roberto Conde. Então, dentro do assunto, complementando o que o vereador Marcelo Gastaldo disse, eu citei o governo federal porque a moção é do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não tem nada a ver com o Estado e muito menos o município. Então, por isso que eu citei o governo federal. Muito bem. Questão de ordem do vereador... não? Muito bem. Continua em discussão a moção de número 212, com a palavra o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, a moção de número 212 apela ao Ministério da Saúde por alteração da portaria 971 de 15 de maio de 2012.
que dispõe sobre o Programa de Farmácia Popular do Brasil para ampliar o fornecimento de fraldas geriátricas aos portadores de deficiências. Eu quero aqui, senhor presidente e os vereadores, que a comercialização de fralda geriátrica, como diz o vereador, as farmácias, drogarias, obrigatoriamente deverão observar a idade mínima do paciente, que deverá ser igual a superior 60 anos de idade, conforme previsto no artigo 26 da citada portaria. E sabemos, senhor presidente e seus vereadores, eu quero aqui parabenizar o nobre companheiro, porque tudo que vem para esta casa, vereador Val, vem daquilo que realmente nós ouvimos aí fora, e daquilo que nós vimos aí fora, que são as dificuldades encontradas, aquela população que realmente ela ganha sequer um salário mínimo. Então, por que, se esse produto no qual se discute aqui é um produto que realmente poderia até então entrar no alto custo, pelo menos isso daí, vereador, por quê? Faz parte da vida do cidadão, principalmente nessa idade, de uma família humilde e de periferia, que talvez não tenha sequer um salário digno com aquilo que realmente ela precisa, porque só os medicamentos consomem o salário desta pessoa ou destas pessoas. Então, portanto, eu acho que isso daqui, não vamos falar só de governo federal, estadual e municipal, acho que é uma causa de abraçarmos toda a sociedade, principalmente todos os governos, porque é um dinheiro investido para aquela população que veio e construiu esse país com dignidade, com carinho, com alegria, para que no final da vida ele deveria ter mais um pouco de tranquilidade e paz em sua vida junto com seus familiares. Hoje se encontra mendigando, pedindo, solicitando quem faz a doação, porque realmente, como foi dito aqui, os impostos que arrecadados pelos governos, principalmente municipal, principalmente federal e estadual, é dinheiro que está aí para darmos à sociedade, principalmente dessa idade que foi solicitado aqui, acho que um pouco mais de tranquilidade. Então, portanto, eu parabenizo a Vossa Excelência, para que essa moção, entre outras que passaram aqui em nossa Câmara Municipal, desperta e vem despertar aqueles que realmente estão lá no poder, que é o poder do governo federal, no qual foi citado aqui. E é, portanto, que a gente sabe, vereador, muitas vezes sai uma moção desta casa, por motivo das ideias que nós ouvimos, daquilo que nós assistimos, daquilo que nós sentimos, por esses bairros dessa cidade, principalmente a doença não olha se é bairro, se é periferia ou se é centro da cidade. Então, portanto, nós temos que abraçar esta causa para todos. Aqueles que realmente merecem, precisam de um atendimento especial dos governos, no qual nós citamos aqui. Parabéns, vereador, por esta moção. Eu fico feliz em defender a população, principalmente a nossa população jundiaense, aqui no qual faz parte deste vereador, que realmente está representando a sociedade jundiaense. Muito bem. Continua a discussão da moção de número 212, com a palavra a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu votarei favorável à moção, porque é claro que existem situações, principalmente sociais, em que a família é atingida por uma situação permanente, ou por doença crônica, ou por deficiência, e, eventualmente, o custo da manutenção de fraldas pesa bastante. Eu resolvi me pronunciar porque é muito fácil dizer aqui, passar encargos para o governo e vir com o discurso de que o governo não tem vontade política e de que seria melhor não ser municipalizada a saúde, como algumas falas aqui. Hoje, Jundiaí é o que é, graças à municipalização da saúde, senhores. Porque se nós tivéssemos
com o mesmo sistema, desde 94, quando houve a extinção do INAMPS, nós continuaríamos internando pessoas ou fraudando o SUS, como sempre foi feito, por hospitais que iniciaram as suas atividades aqui por causa do SUS e hoje são hospitais particulares. E aí fica simples dizer, olha, preciso complementar a assistência para a população e essa é a tarefa do governo federal. Eu me lembro de ter participado de sindicâncias, de auditorias, onde uma pessoa era internada dentro do mesmo ano 3 vezes para fazer a mesma cirurgia. Não era feito, gente, não era feito. E ali se pagavam os recursos para os mesmos hospitais credenciados. Então, a forma, o controle social, a forma de estar com a gestão dos recursos aqui, permite um pouco mais de transparência, embora ainda se gaste mal. Hoje mesmo estou fazendo pedido de informação para a secretária de Saúde, para que ela informe certinho que gasto é esse de medicamento que alguns conseguem comprar direto da Secretaria de Saúde sem passar pela assistência social, alguns têm que passar pela assistência social, fora os mandados judiciais. Se tem caminho, o caminho tem que ser aberto para todos, tem que ter critério igual para todo mundo. E eu sei que o município, de alguma maneira, também atende a questão das fraldas, tem programas para o idoso. A farmácia popular, embora está se pedindo aqui a ampliação, existe uma coparticipação, tanto do usuário, que vai necessitar, quanto do governo. Hoje, as farmácias populares, elas podem cadastrar usuários de 60 anos, isso serviria como informação, senhor presidente? Serviria como informação, ele pode pegar até 40 fraldas, tá? Para 10 dias, tá? E o custo é rateado entre governo e população, e usuário. O custo de 40 fraldas vai sair R$ 83. Parte disso fica com o usuário, parte disso fica com o governo federal. Então, aqui, a ação política está sendo feita. Quando o governo disponibiliza gratuitamente, através da farmácia popular, medicação para asma, é porque essa é a necessidade premente para a sobrevida das pessoas. Então, eu acho que a vontade política passa por aí, saber o que é mais importante e necessário naquele momento. E essa vontade política a gente tem que construir em nível local. Saber se os recursos da assistência social não estão sendo canalizados de forma equivocada para a parte farmacêutica, que tem lá uma farmácia, concorrendo com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, que também tem farmácia. Então, acho que é uma questão bastante ampla, de caráter de cunho social. Ele é limítrofe entre o caráter social e o de saúde, né? E é claro que a gente tende quando se traz um tema desse, a gente tende a fazer uma discussão mais profunda, porque não é simplesmente apoiar a ampliação para o deficiente. A gente acha que todo mundo tem que ter acesso. Tem que ter acesso a nível local, programas municipais, para que ajudem a suprir essas deficiências que a gente não alcança. A senhora me permite uma parte? Pois não. Em cima da farmácia do povo, esse assunto que a senhora está colocando, nós estamos questionando, inclusive, a Secretaria de Saúde, porque os mesmos medicamentos fornecidos nas farmácias é os que são fornecidos pela rede. Ou seja, chovemos no molhado. Eu gostaria de saber, e é isso que nós estamos trabalhando em cima com a Secretaria, se com esse recurso a rede não poderia oferecer medicamentos necessários, em comum uso aí para idosos e outros tipos aí de necessidade das doenças, medicamentos diferentes, uma outra cesta de remédios, porque dá na mesma. A pessoa vai na farmácia e tem lá o serviço gratuito, e na rede é o mesmo. Então, nós estamos também questionando esse tipo de Obrigada serviço pela intervenção, mas os medicamentos da farmácia popular não são gratuitos, alguns são.
como o da asma, que foi colocado. Agora, alguns têm participação e Perfeito, mas os gratuitos da farmácia é os mesmos da rede. Porque eles estão disponíveis para quem não é usuário do SUS, que eventualmente queira comprar que venha de um convênio, porque o preço é mais em conta. Então, fica a opção para a pessoa. Ela pode pegar na rede, ela pode comprar mais barato. Então, não está faltando medicação da cesta básica para os usuários. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Continua a discussão a moção de número 212, com a palavra o vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, ocupo a tribuna para parabenizar o vereador Val por essa moção. Todos nós, vereadores, em algum momento já passamos pela situação de sermos procurados por munícipes, passando dificuldades para aquisição. E quando a gente fala de fraldas geriátricas, elas realmente envolvem uma necessidade, não é opção, é uma necessidade, é questão de saúde, é um trauma familiar muito grande que a família está passando. Enfim, gostaria de parabenizar o seu Antônio também, representando as pessoas portadoras de deficiência, essa luta que envolve tanto portadores de deficiência quanto os idosos, e com certeza nós avançaremos nessa luta juntos, vereador Val. Estávamos discutindo algumas possibilidades e realmente esse assunto, a população brasileira está envelhecendo e podem até dizer que nós estamos legislando em causa própria, né? Podem até falar isso. Um dia seremos idosos e temos que defender realmente os idosos do nosso país e os portadores de deficiência. Parabéns. Continua em discussão a moção de número 212. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Vereador Silvio Hermani, vereadora Marilena Negro, com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a moção de número 212. Questão de ordem. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Só pedir desculpa novamente ao vereador Val, eu não sabia que a razão da antecipação. E o senhor Antônio aqui presente, mas meu voto foi favorável e parabéns pela moção, vereador Val, e o senhor Antônio por ter confiado essa moção, vereador Val. Questão de ordem, senhor presidente. Eu estive fora do plenário, acho que perdi alguma coisa que não entendi direito, mas tudo bem, aceito o pedido aí do vereador Paulo Sérgio. Tive que atender um munícipe, tive que me ausentar por uns instantes. Vereador Val, questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Igual eu tinha pedido ao senhor, primeiramente quero agradecer a todos que usaram a tribuna, doutor Paulo Sérgio Martins, Ana Tonelli pela rica contribuição, Marcelo, pastor Roberto Conde, Zé Dias, Marilena Negro e o Silvinho. E o Marcelo Gastaldo fez uma proposta, eu gostaria que o senhor deferisse, por gentileza, que todos os vereadores pudessem ser o autor dessa moção e assinar, todos nós juntos, para ser inteiramente desta casa. E parabenizando também o senhor Antônio Eusébio e a Rosana, porque eles vivem esta realidade, esta situação, e ele é alguém solidário e ele quer ajudar o próximo. Isso é muito bonito, e bonito também o que se viu aqui nessa casa com os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Então, defiro a solicitação de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, para que todos os vereadores possam, então, assinar conjuntamente esta moção. E só gostaria aqui de dizer que sou plenamente favorável à municipalização da saúde. Eu escutei aqui atentamente algumas falas e gostaria de dizer que sou plenamente favorável à municipalização da saúde. O que nós temos que lutar é por financiamento
da saúde e não pela desmunicipalização da saúde, porque foi a partir da municipalização que se uniu, né, a questão da saúde num único comando. O que falta é recurso, e eu venho batendo nisso há muito tempo. Não dá mais para que o governo federal e não dá mais para que os governos estaduais se eximam de colocar o que reza a Constituição no setor da saúde. Por isso que a gente vive em muitos lugares um caos por falta de financiamento. Jundiaí ainda tem uma saúde com muita qualidade. Tem problemas, mas tem muito mais qualidade do que problemas. Bom, próximo item da nossa ordem do dia, essa presidência recebe o requerimento de número 927 de urgência para apreciação do projeto de lei de número 11.133 do prefeito municipal, que autoriza convênio com a Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo, de Ginseng, Lar Nossa Senhora das Graças, para proteção aos idosos em situação de vulnerabilidade. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação o requerimento de urgência. Com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de urgência. Para que possamos fazer a discussão deste projeto, é necessário que ouçamos algumas comissões permanentes desta casa. Nós teremos que ouvir, em primeiro lugar, a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bard. O senhor avoca ou indica? Avoca para aparecer. Que é da publicação, né? Da remessa do convênio. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei de número 11.133, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza convênio com a Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo, de Ginseng, Lar Nossa Senhora das Graças, para proteção aos idosos em situação de vulnerabilidade. Do ponto de vista técnico-jurídico, o projeto encontra-se revestido das condições de legalidade e constitucionalidade, por conta da competência de iniciativa que é de fato do senhor prefeito municipal e por conta de encontrar respaldo na Constituição Federal e também na Carta Municipal. Com apenas uma ressalva no que diz respeito ao parecer jurídico da nossa casa, senhor presidente, quando ele sugere, né, a supressão do artigo 4º, tá, que suprime previsão de aditamento do convênio sem autorização legislativa. Significa dizer que futuramente, havendo um aditamento ao convênio, necessário se faz que esse aditamento venha a esta Casa de Leis para que encontre autorização legislativa. E também a outra sugestão do nosso jurídico de acrescentar um artigo para que, após assinado, o Executivo encaminhará à Câmara cópia do respectivo convênio para juntar dos autos. De tal maneira, senhor presidente, que essa relatoria é favorável a propositura do projeto, e eu solicito de Vossa Excelência que consulte os demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Muito obrigado. Muito bem. Com o parecer favorável do presidente e relator Fernando Bard, eu consulto aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. Vereador Roberto Conde Andrade. Acompanho o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores membros da Comissão de Justiça e Redação. Teremos que ouvir também a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, que tem na sua presidência o vereador José Galvão Braga Campos. O senhor avoca ou indica? Indica para relator o vereador Leandro Palmarini.
Senhor presidente, emenda, projeto de lei número 11.133 do prefeito municipal, que autoriza convênio com a Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo, Lar Nossa Senhora das Graças, para proteção aos idosos em situação de vulnerabilidade. Bem, no projeto de lei temos juntado aos autos, às folhas 12, uma planilha de cálculos com demonstrativo da associação, do plano de aplicação dos recursos, e temos, logo a seguir, o estudo, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro da Secretaria Municipal de Finanças, dando conta que existem os recursos necessários para a cobertura desse convênio, que quanto ao mérito não cabe discutir a sua real importância. Portanto, relatando pela Economia de Finanças e Orçamento, tenho um parecer favorável. Peço a Vossa Excelência que consulte os demais membros da comissão. Com parecer favorável do relator, vereador Leandro Palmarini, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereador Durval Orlato. Acompanha. Vereador José Galvão Braga Campos. Acompanha. Vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Acompanha o brilhante parecer. Acompanha o brilhante parecer. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Acompanha o parecer. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Teremos que ouvir também a Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social, que tem na sua presidência o vereador Antônio Carlos Pereira Neto. O senhor avoca ou indica para dar parecer? Avoca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, projeto de lei 11.133 do senhor prefeito municipal, que autoriza convênio com a Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo, de Gessen, Lar Nossa Senhora das Graças, para proteção aos idosos em situação de vulnerabilidade. Um projeto de lei importante, que praticamente nem merece comentário, certo? Como presidente da comissão, o meu voto é favorável, senhor presidente. Eu solicitaria de Vossa Excelência que consultasse os demais companheiros. Muito bem. Com parecer favorável do relator e presidente Antônio Carlos Pereira Neto, eu consulto aos demais membros da Comissão de Saúde, Higiene e Bem-Estar Social se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanhe o parecer. Acompanhe o parecer. Vereador Durval Lopes Orlado. Acompanha. Vereador Leandro Palmarini. Acompanha. Vereador Silvio Hermani. Acompanha o parecer. Acompanha o parecer. Portanto, senhores, as comissões que tinham que dar os seus pareceres já foram ouvidas. Portanto, encontra-se apto para fazer a discussão e para que possamos fazer a discussão do projeto de lei de número 11.133, essa presidência fará a leitura da emenda que foi apensada ao projeto. É a emenda de número 1 da Comissão de Justiça e Redação, que suprime previsão de aditamento do convênio sem autorização legislativa e prevê juntado de cópia do convênio nos autos após assinado. Então fica assim, parágrafo 1º, suprima-se o artigo 4º. Segundo, na cláusula 10ª da minuta de convênio acrescente-se in fine, mediante autorização legislativa. E terceiro, acrescente-se como couber. Após assinado, o Executivo encaminhará à Câmara a cópia do respectivo convênio para juntada aos autos. Então, agora encontra-se apto para discussão o projeto de lei de número 11.133. Com a palavra, a nobre vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos prestigiam, projeto de lei de autoria do prefeito municipal, cuja ementa é de autorização de convênio com a Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo, o Lar Nossa Senhora das Graças,
para a proteção aos idosos em situação de vulnerabilidade. Senhor presidente, muito nós ouvimos da necessidade de aumento do número de vagas em creches, do aumento de convênios da prefeitura com as mais diversas creches particulares da nossa cidade, em virtude do trabalho no lar e fora dele das mães hoje em dia, muitas vezes arrimo de família e não tem com quem deixar os seus pequenos. Mas aí, senhor presidente, muitos acabam se esquecendo dos idosos. E quando chega-se numa idade avançada, muitas vezes doente, muitas vezes com problema de deficiência física, famílias pequenas, filhos que se casam, mudam para fora do município, ou então moram em casas pequenas, nunca sobra o lugar para o pai ou para a mãe, aquele pai, aquela mãe que tratou dos filhos muitos e muitos anos. Não criticamos, não condenamos absolutamente, porque sabemos das dificuldades, às vezes, em levar para morar junto da família um idoso, uma idosa. Porém, senhor presidente, nem sempre esses idosos têm filhos, acabam ficando viúvos, não tiveram filhos ao longo da vida, ou então solteiros que ficaram, solteiras, e não têm para onde ir. É comum recebermos nos gabinetes, senhor presidente, pessoas que vêm, aliás, na última semana mesmo aconteceu isso, uma senhora viúva, sem filhos, marido morreu há algum tempo, e ela tem mais duas irmãs mais velhas do que ela, e ela já está com os seus 85 anos, e não tem onde ficar, e ela já prevê um fim da vida ruim, se não conseguir uma vaga numa casa de repouso, num asilo, enfim. E as casas de repouso, não digo que cobram caro, cobram muitas vezes aquilo que equivale, não é? Mas as famílias não têm condições de pagar. E são poucas, eu diria, as pessoas que têm condições de manter o idoso dentro de casa. Temos aqui, me perdoe a citação, mas a gente a conhece desde criança, que éramos a Ana Luísa Fagundes, que cuidou tão bem da sua mãe durante todo o tempo, nós que tivemos também nossa mãe até os 91 anos, e que falta fazem para nós, e cuidamos na medida do possível até o fim da vida delas. Mas eu repito, nem todas as famílias têm essa condição. Então, muito importante esse convênio, muito importante esse acordo que faz a prefeitura com o Lar Nossa Senhora das Graças, um local apropriado para os idosos, onde eles têm um carinho muito grande, acima de qualquer atendimento, acima de qualquer tratamento, senhor presidente. Portanto, abro desde já o meu voto, serei favorável ao projeto, com louvor inclusive, cumprimentando ao prefeito Miguel Haddad por essa feliz ideia que teve em fazer esse convênio com o Lar Nossa Senhora das Graças. Senhor presidente, essas as nossas considerações com relação a esse projeto. Muito obrigado. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei número 11.133. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em votação. Nós voltamos a ter problemas com o nosso painel, então vamos fazer a votação nominal
através da nossa primeira secretária, a vereadora Ana Tonelli. Na realidade, não é votação nominal, é a votação dos que quem concorda. Não precisa ser chamada. Deixe-me apenas eu verificar o quórum que é indicado para este projeto. Como é quórum de maioria simples, então nós vamos na votação, né, da forma como sempre fizemos. Os vereadores que aprovam o projeto permaneçam sentados. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Teremos que votar agora a emenda de número 1. Os vereadores que aprovam a emenda de número 1 permaneçam sentados. Também aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Portanto, aprovado o projeto e a emenda ao projeto de lei de número 11.133. Esta presidência vai suspender os trabalhos por até meia hora, se necessário, para que possamos fazer uma discussão interna. Então, convido aos vereadores da bancada de situação para que se dirijam à sala da presidência. Estão suspensos os trabalhos por até meia hora, se necessário.